Vem, educadora. Vem nessa onda, educadora. Vem. Abra um sorriso, solte o grito da garganta. Nos quatro cantos do país, vem com a gente, com a educadora. É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também, educadora. Muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Educadora. Muito mais que rádio. Educadora. Agora no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Educadora. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Oferecimento: Despachante Novo Mundo. Luiz Pântano 578, Novo Mundo. 3442-8027. Meio-dia 49 minutos, quinta-feira, 11 de outubro de 2018, véspera do feriado do Dia das Crianças, para todos os cristãos, sejam católicos ou não, e véspera do dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que está na tela. Os católicos, assim como eu, vão comemorar o dia de Nossa Senhora Aparecida amanhã, 12 de outubro. E vão comemorar com chuva, com tempo nublado, com frio ou com calor. Taila Ramos, boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Com tempo nublado, de acordo com as previsões, e temperaturas aí máximas de 27, 28 graus. Então, um clima ameno, ainda bastante agradável e sem previsão de chuva, pelo menos, Caio, para hoje e para amanhã. Mas o tempo deve seguir nublado também no feriado e também no final de semana. Muito bem, é véspera de feriado, o que quer dizer que as estradas devem ter trânsito carregado já a partir de daqui a pouco, né? 1 da tarde, 2 da tarde. Quem pode e vai viajar no feriado já estará nas estradas, rodando pelas estradas do Brasil, né? Com certeza, Caio. É esperado um grande movimento por conta do feriado prolongado, aí emendando a sexta com o final de semana, e valem sempre aquelas recomendações que a gente sempre fala, né? Em relação aos cuidados com o trânsito, revisão do veículo e, claro, né? Jamais conduzir aí o carro embriagado ou consumir bebida alcoólica dentro do veículo durante uma viagem. Bruno, o brasileiro gosta tanto de feriado que não importa. Se ele está planejando ir para a praia, ele vai com chuva mesmo, né? Boa tarde. Boa tarde, Caio, boa tarde a todos. Eu acho que tem um pouco demais, mas eu adoro feriado também, assim como todo brasileiro.
E o feriado é importante para descansar. Muita gente que mora fora vai rever a família, vai rever os amigos, vai rever parentes longe. E muita gente amanhã, né, no feriado de Nossa Senhora Aparecida, também vai com as suas romarias, com as suas peregrinações para Aparecida. Mas, como você disse, muitos vão para a praia, vão aproveitar mesmo com tempo feio, mesmo com chuva, mas pelo menos sai do dia a dia, sai da rotina e espairece um pouco a mente. Do meu lado esquerdo, o Carlos Alberto e a Nani. Alguém aqui dessa bancada vai viajar no feriado? Vai viajar, Carlos Alberto? Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos da mesa. Boa tarde aos nossos ouvintes. Eu não vou viajar, vou ficar por aí mesmo. Eu tenho alguns compromissos aí na cidade mesmo, então vou ficar descansando. E você, Nani? Boa tarde. Boa tarde, Caio. Bom, não vou viajar não, ficarei aqui, mas amanhã tem um casamento em Ribeirão Preto de uma grande amiga minha, então eu vou para Ribeirão, né, casar a amiga, Caio, e volto. No dia de Nossa Senhora Aparecida... Você vê, ela escolheu justamente o feriado porque ela tem muitos amigos também que moram fora da cidade, então dá pra gente Boa ideia. viajar, enfim. Boa ideia, boa ideia. Então, não sei o motivo, mas um dos motivos realmente foi esse. Não sei se foi o principal, mas então aí dá pra gente ir com mais calma, porque ela vai casar às 5h30 da tarde. Então é um horário que tem que ser num feriado, teria que ser num sábado. Então só irei pra Ribeirão e estarei de volta, mas o final de semana passo aqui, Caio. Meio-dia 53 minutos, o Carlos Alberto. O Ivan Schutzer tá cabrunhado, porque o Ivan, ele é enviesado à esquerda. Agora você não, enviesado à direita, simpático aos militares, deve estar muito feliz com os resultados das urnas no último domingo, né? Você andou consultando a mãe de Ná, alguma coisa assim, eu não entendo, às vezes você tem umas posturas que me surpreendem, né? Você tira algumas conclusões baseadas em quê? Eu te conheço há muitos anos. É das nossas conversas. Ou eu tô maluco, Bruno? O Carlinhos defendia não exatamente o Bolsonaro, mas as ideias do Bolsonaro, mas muito antes do Bolsonaro ser conhecido aqui no estado de São Paulo. Olha, são coisas completamente distintas, né? Então explique. Você defender teses que lhe convencem é diferente de você ser torcedor de determinado candidato achando que aquelas teses são parecidas com as suas. É que, na verdade, eu vivi um período ainda sob a égide, não do regime militar, mas do regime civil, antes do PT. Né? Então, eu tinha consciência de algumas coisas que eu entendia que eu não coadunava com as coisas do PT. Aí, quem não entendeu fui eu. Que regime civil antes do PT? Olha... Os governos da nova República de 85 Collor, pra cá. Sarney, Collor, eu vivi, não que eu, Agora eu entendi. Tinha convivido, né? Não, mas todos os regimes foram iguais, né? Comparando o regime do PT, regime do Fernando Henrique. Não, foram muito diferentes. Não, cara, quis dizer o regime brasileiro. Regimes nós só vivemos, na verdade nós vivemos, né? Anteriormente à proclamação da República, nós vivemos a monarquia, mas depois da proclamação da República, o Brasil viveu o regime democrático, o regime militar e depois a nova república de 85 para cá. Acho que o Carlos Alberto está se referindo à nova república. Regimes foram dois só, né? O militar e a democracia. Não foram regimes só militar e democracia. Nós tivemos antes do militarismo, tivemos a ditadura de Getúlio Vargas, tivemos outros regimes aí também. Não, mas são regimes diferentes. Ditatoriais, né? Na verdade são ditatoriais, mas não deixam de ser do molde democrático, não é verdade? Agora, existem, por exemplo, porque se a gente fizer uma análise mais aprofundada, a gente vai entender, por exemplo, que existe muito socialismo, muito comunismo revestido, né, de uma maquiagem democrática. Se você pensar bem, por exemplo, a Venezuela, durante muitos anos, sustentou que era democrática e era profundamente socialista e viu o que deu. A Venezuela elegeu um militar, o Hugo Chávez, e depois nunca mais elegeu ninguém. Pois é. Né? E era qual que era a máscara? A máscara era democrática. Ainda que aconteçam na Venezuela eleições regulares, mas a oposição é suprimida, a imprensa de oposição, os jornais de oposição são na caçados, Venezuela né? São fechados, o fornecimento de papel é suprimido, emissoras de rádio e televisão são tiradas do ar, aquelas que fazem oposição ao regime da Venezuela. Não, Cuba nem internet tem. Pois é, né? Cuba... Os veículos de comunicação são todos do Estado. Cuba que foi muito socialista a partir de Fidel Castro, não podemos esquecer que Fidel era militar.
né? Então não pode... Cuba a gente ficou não- muito tempo sem Coca-Cola. Então. Eu me lembro uma amiga foi viajar para lá e você não conseguia comprar Coca-Cola, que Assim era por como na conta, China. né? A China também, durante muitos anos. Aliás, tem um livro chama Perfil, Enfio na China, antes da Coca-Cola, que é do Enfio, irmão do Betinho, que foi um dos grandes ícones, né, do socialismo no Brasil. E era um regime extremamente ditatorial, apesar de não ser militar. Entendeu? Então, a gente, hoje, na verdade, o que acontece? As pessoas, né, os grandes onde, poderosos... A China é militar. Não, mas era... Bom, mas enfim, a gente tá perdendo Mas foco ela- aqui da é. discussão, né? É um regime socialista, entendeu? Não, a China Diferente é do a militar China é brasileiro. comunista. O militar brasileiro não foi socialista. Muito pelo Não, contrário. mas também há uma diferença de Não, não, socialismo não, e comunismo, não, que a gente não pode confundir alhos com bugalhos, né? Tá Exato. havendo uma confusão Não, aqui. direita é uma coisa, esquerda é outra, socialismo é uma coisa, capitalismo é outra, e ditadura... comunismo é outra. E comunismo é outra, e ditadura, teve ditaduras e tem ainda no mundo, tanto de direita quanto de esquerda, mas Quanto de centro. eu acho que não tem ditadura civil. Normalmente as ditaduras são militares. Você quer né? mais do que a ditadura que foi o período do Lula e da Dilma? Isso é uma pura ditadura. Isso é uma pura ditadura, branca, disfarçada, com uma máscara de democracia não acho, que não. nunca Eu existiu. acho que não tem nada a ver Eles com ditadura, levavam o Carlos Brasil Alberto. para ser uma profunda ditadura. Não conseguiram. Quer dizer, ainda não conseguiram. Porque se o Haddad ganhar, quem sabe até eles retomam esse projeto de poder. A gente sabe disso. Tem que parar com essa conversa. Porque democrático. Conversa mole. Conversa mole. Pra boi dormir. Ramerrão, como diria Fernando Henrique Cardoso. E o Fernando Henrique Cardoso também não muda muito também, não. Ele também é um cara muito... ele é um tanto quanto ditatorial, disfarçado de uma democracia que, Meu na Deus. verdade... Meu Deus! Ué, é verdade Fernando mesmo. Henrique é um ditador agora? Por que não? Não, mas continua que eu tô gostando, Ué. continua. Se você, Não, meu Caio, não, se não, você Carlinhos. pensar nos regimes que eles implantaram, todos eles Que têm... colocaram no café do Carlos Alberto. Não, Mas todos continua, eles... continua. Acontece o seguinte, cara. Acontece que as pessoas têm medo de falar aqui. Eu não tenho medo de falar porque eu não devo nada pra ninguém. Graças a Deus não devo nada pra ninguém, então não tenho medo de falar. Mas a verdade é essa. A gente fica aí travestindo, né, aqueles por quem a gente torce de qualidades que eles não têm. E fica essa conversa mole, porque um grande estadista, um grande não sei o quê. Conversa mole. Conversa mole. A gente chega numa conclusão de que todos são do mesmo saco. Todos são do mesmo saco. Não muda nada. Bom, Fernando Henrique não foi ditador, Lula não foi ditador. Ditadura no Brasil... Segundo o seu ponto de vista. Ditadura no Brasil houve de 64 a 85. Mas há uma pergunta aqui muito interessante. Era ditadura, a gente não podia votar para presidente, mas podia votar para prefeito. E em cidades E menores, né? podia, em cidades menores, votar para vereador. Porque as capitais eram os prefeitos, Os prefeitos biônicos, nomeados... Paulo Maluf, inclusive. Prefeitos foi um e deles. governadores, salvo engano, durante um período que eram nomeados pelo presidente da República. Não tinha eleição, o povo não escolhia. Era tão ditadura que foi eleito eu o presidente Collor. Eu concordo com a insatisfação do Carlinhos, insatisfação de... Ditadura que elegeu Não, quem? mas o Collor já Meu foi depois Deus das do céu. diretas. 71. E diretas veio da Carlinhos. onde? Quem deu as diretas pro Setenta- Das Brasil? diretas já, aí o 71% Collor foi eleito. dos... Então, mas a diretas veio de onde? Do fim do restinho do governo do presidente Figueiredo. 71% Ué, dos limeirenses, 70% dos brasileiros, e acho que tende aí a ser quase 80% nesse segundo turno. Eu entendo perfeitamente essa insatisfação. Mas eu acho que a gente tem que separar a questão do regime democrático, de uma democracia e ditadura. Inclusive, o próprio Jair Bolsonaro, que tem as ideias diferentes das ideias que foram colocadas pelo PT, e com toda razão, mas ele é um democrata. Ele é um democrata. Apesar de ter origem militar, ele está vivendo na democracia há 30 anos como deputado. Né? E está defendendo que continue na democracia, com o voto pelo Congresso, com o voto, com a participação da população. O fato de muitos terem feito lambança, tanto na economia quanto na corrupção, não pode inviabilizar o governo democrático, a forma democrática do governo. As democracias passam, né? Ela não é a melhor opção, pode não ser perfeita, e não é, assim como nenhuma instituição, nem nenhum homem é perfeito, tudo tem erro. Agora, inclusive a democracia está sendo rediscutida e
reinventada no mundo todo, formas diferentes de você fazer a democracia. Agora, não inventaram outra melhor. Não dá para defender em hipótese alguma nenhum tipo de ditadura, nem a direita, nem a esquerda, nem militar, acho que não tem ditadura civil e nem ditadura velada. Isso não existe. Agora, não existe melhor forma de governo do que a democracia, tanto é que está aí, a gente está passando por um processo eleitoral que todo mundo pode opinar, pode votar, pode participar, defendendo qual lado quiser. Bom, a manifestação democrática, na sua essência, aconteceu essa semana, muito embora eu ache que um artista de fora do Brasil não deva dar palpite nas coisas que acontecem aqui dentro. Mas o Roger Waters, que é o ex-vocalista do Pink Floyd, uma das cabeças do Pink Floyd, se apresentou no estádio do Palmeiras na terça-feira e fez uma manifestação contra Bolsonaro. Ele, além de tudo, escolheu o pior reduto, porque em São Paulo, no estádio do Palmeiras, sendo que o Bolsonaro até palmeirense num reduto bolsonarista, 70% ele escolheu o pior local para se manifestar. O que aconteceu, Taela Ramos? Ele se manifestou, uma parte do público aplaudiu. Agora, não venham me perguntar se foi a metade, mais da metade, 30%, 20%. Em reportagens, né? relata-se que a maioria teria vaiado o artista, teria xingado, enfim. Alguns teriam até deixado o local, mas é o relato das reportagens. Não dá para dimensionar, né, quantos reagiram contra a manifestação dele. Porque o artista, ele tem direito de se manifestar, mas eu imagino que o Roger Waters saiba muito pouco do Brasil para se manifestar. Ele já se manifestou em favor da Dilma, contra o impeachment, e ele não vive no Brasil, ele não vive a nossa realidade. Mas ele se manifestou contra o Bolsonaro, uma parte do público o vaiou, uma parte do público, e não venham, repito, me encher o saco, mas foi a maioria que vaiou, a maioria que aplaudiu. Eu não estava lá. E as imagens não são conclusivas, mas uma parte do público o vaiou, uma parte do público o aplaudiu. Isso, para mim, é a essência da democracia. Parece que houve episódios lamentáveis de pessoas se agredindo também naquele momento, mas, ainda que o Roger Waters não tenha que dar pitaco no nosso Brasil, não sendo ele brasileiro, nascido aqui, não vivendo aqui, mesmo como estrangeiro, ele não vive aqui, ele se manifestou para pessoas que o aplaudiram e para pessoas que o vaiaram. Então, a democracia é assim. Você pode gostar do azul. Carlos Alberto adora o verde oliva. Eu sou azul. O Ivan é vermelho. E nós convivemos pacificamente, cada qual com a sua opinião. E é esse tipo de coisa que, independentemente de ganhar Bolsonaro, e deve ganhar, está com quase 60% na pesquisa, ou de ganhar o PT, eu acho uma possibilidade quase nula do PT reverter esse quadro. Independentemente de quem ganhar, vamos continuar defendendo a democracia, o direito de pensar diferente, as manifestações plurais, porque é assim que a gente constrói um país, Caio, uma nação verdadeira. Caio, me permita, você falou que eu sou verde-oliva, quero desculpa, né? Você está equivocado, eu não tenho Por que nada que o a senhor ver. não assume? Eu não assumo porque eu Por não que sou que o senhor não verde-oliva. assume? Existe uma grande Não é? diferença O que as Ivan pessoas... assume que é vermelho. Não, O Ivan assume. Existe uma grande diferença de você achar que quem cuida da sua vida com respeito, disciplina e ordem tenha que ser militar. E não é assim. Fora do ar, Existem coisas fora do ar, o diferentes. senhor vive dizendo, bom, era no regime militar, Não. bom mesmo era no regime militar, Não, no regime militar não me era no... ref- Aí não, o senhor vem pro ar, nunca disse aí o senhor isso. veste a roupa do santinho, do anjinho. Não, senhor, nunca não, disse senhor, nunca disse isso. Eu nunca só- defendi. Eu só disse o seguinte, assuma. eu acho que você tem que estudar melhor as coisas que eu falo, eventualmente até porque para você entender um pouco melhor. Existe uma diferença muito grande entre você ser militar, você ser racionalmente, vamos dizer, sei lá, ditatorial, como você diz, de você ser disciplinado. Eu sou de um lar, e meu pai nunca foi militar, mas ele foi um cara que me ensinou a disciplina. E não significava que, por ser disciplinado, eu tinha que falar amém para tudo. Eu era de um regime extremamente democrático, nós tínhamos voz, sempre tivemos voz, podemos conversar abertamente sobre todos os problemas, só que detalhe, olha,
a gente tem que ter disciplina, até porque a disciplina faz parte da nossa educação. Mas eu não As vejo pessoas que não nenhum têm problema. disciplina normalmente não aprendem. Eu não vejo nenhum Só problema, isso, Carlos só Alberto. isso. Em você Agora, vocês admitir- confundem só porque eu sou admitir- disciplinado e em gosto da você- disciplina, que eu sou militar. Não é nada disso, Eu não cara. vejo problema Muito pelo nenhum em contrário, você- Eu nem fiz tiro de guerra, você quer saber? Eu não vejo problema nenhum em você admitir publicamente o que já disse. Mas eu aqui. não vou admitir. O Bruno já ouviu, a Tayla ouviu, a Nani Não. ouviu. Ouviu ou não ouviu? Eu não Era sou. bom no regime militar. Por que o senhor não assume, principalmente num momento como esse, Não, que senhor. tanta gente está propensa Não, a votar? senhor. 70% do limeirense ou mais votou em Jair Bolsonaro, Não, senhor. que tem origem Você na academia confunde militar. Ele vai ser Por quê? aclamado pelo Não é? público se declarar o voto ao Você Bolsonaro. confunde. No segundo turno, o Bolsonaro vai ter em Limeira mais de 80% dos votos. Então, se o senhor disser o que o senhor realmente pensa, o senhor não pode, no microfone, o senhor faz uma personagem e fora dele, o senhor é de outro jeito. Não, senhor. Ora, Você que tem mania de distorcer aquilo que a gente fala segundo os seus interesses. Eu não, até nem sei por que você faz isso. alguém aqui ouviu o Carlos Alberto dizer? Não, Na nunca época disse. do regime é que era bom? Algumas vezes. Eu já ouvi também. Ouvi. Ouviu, Nani? já. Ouviu, Tayla? Então, pois é. Eu posso dizer assim, Declare numa publicamente, época- o senhor vai ser aplaudido, o senhor não vai ser vaiado como o Roger Waters. As pessoas vão aplaudi-lo. Numa época, coincidentemente, que o regime era um regime militar, pode ser que as coisas eram mais disciplinadas. Só isso. Agora, não é por coincidência de período que eu tenho que assumir aqui que eu sou verde-oliva. Você tá maluco? Você tá louco? Eu sou jornalista, eu sou um cara Tayla democrático. Ramos, uma moça muito séria, uma profissional muito séria, evangélica. Falou ou não falou? Caio, ouvimos já declarações A desse Tayla tipo do Ramos não Carlinhos. mente jamais. Bruno, falou ou não falou? Bruno também não mente. Já deu alguma... Não falou explicitamente, mas já Isso. deu algumas declarações de que algumas coisas na época do regime militar, eu acho que o Carlinhos se refere à disciplina, principalmente, era melhor do que hoje. Ô, Caio, eu acho que a gente Falou tem ou que... não falou, Nani Camargo? Não, já falou. Mas o que o Carlinhos está querendo dizer é o seguinte. Ô, Caio, esses dias perguntaram pro Bolsonaro, eu li aí na imprensa, eu não vou me lembrar o caso, mas perguntaram de uma pessoa, acho que foi um capoeirista que apanhou por ser petista, tal. E apanhou de um grupo supostamente bolsonarista. Aí perguntaram pro Bolsonaro, como é que você vê isso? O Bolsonaro falou, eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu que bati, não fui eu que mandei bater. Pois é, mas ele tem alguma coisa a ver com isso? Não tem, não, o Caio, não, mas é esse que é o ponto que talvez o Carlinhos está querendo dizer, que o fato dele ser Bolsonaro e até verde-oliva, que eu também acho que ele é, isso não significa que ele acha que tem que pegar uma arma e Sair matar matando todo todo mundo, mundo, pegar né? um pau e dar paulada. Ou e... censurar a imprensa, Então afinal, é ele isso, também né, é Carlinhos, que está jornalista. querendo dizer. Ele defende um regime talvez um pouco mais ditatorial, mas na cabeça dele isso é bom, Carlos isso traz Alberto é uma disciplina. pessoa de bem. Eu tô pegando no pé do Carlos Alberto aqui para ver se eu extraio alguma declaração. Mas o que o Carlos Alberto, no fundo, pensa, e eu também penso assim, é que tem que acabar com a história do mimimi. Ô, Caio, Se você perguntar ao Jair Bolsonaro se ele é a favor da intolerância, provavelmente ele responda que não. deixa eu fazer Agora, uma pergunta para você. só um minuto, Carlinhos, só para concluir. Agora, num episódio desse, em que uma pessoa agride a outra, se você perguntar ao Bolsonaro ou a qualquer pessoa que tem o viés ideológico que o Bolsonaro tem, se ele ficou satisfeito com isso, ou se ele concorda com isso, ou se ele defende que as pessoas se ataquem umas às outras, provavelmente ele vai responder que não. A questão é que a coisa perdeu o controle. Debandou, é A coisa verdade. perdeu o controle. É verdade. Então perguntaram também ao Bolsonaro, qual é a sua opinião sobre o museu? Tem o vídeo aí? Nós vamos mostrar o vídeo. Mas, Bolsonaro, qual é a sua opinião sobre o Museu Nacional do Rio de Janeiro que pegou fogo? Ele falou, olha, eu não tenho nada para fazer, já pegou fogo. Então, o mimimi tem que acabar nesse sentido. Roger Waters, no estádio do Palmeiras, num show, falou mal do Bolsonaro. Alguns aplaudiram, alguns vaiaram. Mais alguma coisa com relação a isso? Caio, Nada! Caio. Nada! Mas aí, Eu, é só olha, esse deixa episódio eu só falar um do negócio. Roger Waters. Eu estou aqui, nós estamos aqui em 5 pessoas no estúdio. Eu fui atacado por 4 de vocês. Eu tenho direito de 4 direitos de respostas. Então, se você me deixar... Fique à vontade, responda. Aliás, eu quero agradecer porque eu tenho alguns amigos. Eu não vou citar a fonte porque ele não me autorizou a citar, mas eu vou citar aqui. Que acabou de mandar uma notícia que vem bem ao encontro daquilo que eu falei a respeito do senhor Fernando Henrique Eu Cardoso. só discordo que o senhor foi atacado. O Fernando senhor não Henrique foi Cardoso atacado. editou 86% das medidas provisórias. Em 6 anos de governo, ele foi responsável por 85,6% das edições de medidas provisórias, somando originais e reeditadas. Elas surgiram há 12 anos com a Constituição de 88 e se transformaram no principal instrumento político do Executivo.
Você acha que esse governo é democrático? Democrático. Um governo que Ele trabalha com disputou 85,6% de medidas provisórias? Ele disputou 2 eleições, venceu as 2. Onde está a democracia? Ele deixou o se ele governo governou à base depois de 8 medidas anos. provisórias. Depois de 8 medidas anos. provisórias que passaram pelo Congresso, 90. O PT fez 900. Viu? E na segunda delação do Palocci, Algumas que não foram 90% aprovadas até hoje. com Foi pra propina. propina. Viu? MP sob encomenda. E umas que não foram aprovadas até hoje e vivem e valem. E vivem e valem. Como medida Então provisória. você percebe como a gente é acostumado a mentir para si mesmo, para tentar justificar uma posição, para dizer que é bonito, que é elegante ser assim, que é ser... A gente tem que tomar cuidado com determinadas coisas que a gente se reveste. Mas, Carlinhos, medida de mentira, provisória, pra por pior dizer assim, que ela porque eu sou possa... bonzinho. Que conversa é essa? Por pior que ela Não tem possa interesse ser, ela nenhum está de ser prevista na bonzinho. Constituição. Você não pode mudar a Constituição, chamar uma constituinte a cada momento. A medida provisória é um instrumento previsto na própria Constituição, dentro da Constituição, aprovada pelos senadores e pelos deputados, pela população, quando tem consulta pública, pelas associações, por todas as instituições e vigiadas pelas instituições, pela Justiça, pelo Ministério Público, pela Controladoria Geral da União, por tudo. Agora, só a questão do Roger Waters, eu acho que também aí tem um pouco de mimimi, porque o sujeito que é fã do Pink Floyd não sabe que o Pink Floyd é uma banda contestadora na sua natureza. O sujeito que foi no show achando que ele fosse fazer só tocar, por trás da arte tem uma contestação. Isso é básico A de Madonna qualquer também contestou o expressão Bolsonaro, né? artística. Seja a música sertaneja, ou seja o rock. Ainda mais o rock progressivo que nasceu contestando. Na natureza do Pink Floyd está a contestação. Então, não sei se o fã conhecia muito o Pink Floyd. Era só traduzir. Você pega The Wall e traduz Another Brick in the Wall e tantos outros sucessos, todos contestando algum tipo de regime que tende ao totalitarismo, ou eles citam, né, a palavra da moda hoje aí, o fascismo. É uma banda contestadora. Então, não podia sair nada diferente dali. Atenção, tem uma explicação aqui, tem que chegar agora. Ao jornalismo da Educadora saiu a nota de esclarecimento do Roger Waters. Ele foi mal interpretado. A frase seria: ele não tem mundial. O show foi no estádio do Palmeiras. Então a frase não seria ele não. Ele teve algum problema ali no microfone, acho que falhou o microfone, Não foi no telão, cabo. né? Foi hashtag ele não Olha, tem. olha o Hashtag ele corintiano não- fanático aqui falando. Hashtag ele não o tem Carlinhos. mundial. Alguém errou, foi por isso que essa celeuma toda foi criada. Eu não concordo com o que vocês falaram da minha pessoa, né? Protesto aqui veementemente sobre as interpretações que vocês fazem do meu caráter e da minha idoneidade, até porque as pessoas que vão do lado de Eu lá... só faço os nossos observações. ouvintes, vão interpretar da melhor maneira que elas observação entendem. desairosa sobre o seu caráter, que eu conheço muito bem. Pelo contrário, eu só faço elogios ao senhor, à sua postura e ao seu caráter. Eu falei de viés político e ideológico, e não há problema nenhum no senhor ter um alinhamento com o regime militar. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Eu Isso não é desautorizo desairoso. você a falar que eu tenho qualquer tipo de alinhamento com o regime militar, até porque eu não tenho parentes militares, eu não fiz tiro de guerra, eu não sou ligado a nenhum movimento militar. Mas não foi isso que eu disse. Eu disse que o senhor tem simpatia pelo regime militar. Não. Não que o Isso- senhor é tenente, general, major ou capitão, nada Isso disso. também eu desautorizo você a dizer isso, até porque eu tenho simpatia pela disciplina. Se os militares têm dentre um dos seus motes a disciplina, esta parte eu concordo. Até porque eu tive um ensinamento muito disciplinado. E eu sou assim, por natureza. O senhor me desautoriza, então? A dizer que eu sou um militar? Corta pra mim. Sim, senhor. É um Não processo- falo mais. Faz Ué, parte do processo militar, não é isso? Sim, senhor. Vamos ouvir a declaração do Bolsonaro quando perguntado sobre as brigas envolvendo correligionários seus e da outra candidatura do PT. Esses atos de violência que têm sido cometidos em nome do senhor, em apoio ao senhor. Pô, cara, sei lá, pergunta que você é invertida, não. Quem levou a facada fui eu, pô. É um cara lá que tem uma camisa minha, comete lá um excesso, o que eu tenho a ver com isso? Eu lamento, peço ao pessoal que não pratique isso, mas eu não tenho controle sobre milhões e milhões de pessoas que me apoiam. Agora, a violência vem do outro lado, a intolerância vem do outro lado. Eu sou a prova
Graças a Deus, viva disso daí. Tá muito bélico o clima, você acha, Não está tão bélico assim não. Está um clima acirrado, está feira disputa, mas são casos isolados, tem lamento, espero que não ocorra. Eu não vi nada demais na declaração do Bolsonaro. Também não, Alguém Caio. viu? Eu acho uma resposta lógica, né? Ele não está É incitando óbvio. a violência, né? Ele não pode se responsabilizar pelo ato de outro, né? Ô, Caio, Não, e lamentando o que desculpe, aconteceu. aquela Sim, claro. louca que passou absorvente na urna e gritou Lula livre. Você acha que alguém... A culpa é do Haddad? A culpa é Não. do Haddad? Então, assim, as pessoas têm que entender também. Tem muitos casos pontuais que são atos isolados e não tem nada a ver com o pensamento do candidato. E, Caio, não tem nada a ver com Caio, o governo que vai assumir o país continental que é o Brasil. É um negócio Você muito citou um pequeno exemplo perto... importante. Você acha que uma mulher que faz aquilo tem disciplina? Não tem. Não, mas às vezes ela Porque podia estar aquilo com é uma problemas pura- psicológicos. Aí eu já acho que já vai. Ela já Problema estava doente psicológico- realmente. Problema psicológico é a desculpa que eles dão pra fazer as... Eu não vou nem falar o termo aqui que eles fazem. Agora tem problema psicológico. Vai. Não. Rasga dinheiro. Quero saber, Não, rasga Carlinhos, dinheiro. uma mulher que tomou uma atitude dessa, se eu acho você que ela defecar é aqui, bem ela louca. come um prato não come. Não. Entendeu? O ouvinte Rogério Conversa. elogia a opinião do Bruno sobre o Roger Waters. Há uma opinião do ouvinte Marcelo aqui elogiosa ao Carlos Alberto, homem de grande cultura, credibilidade, incomparável. E a nossa colega Graziela Félix pega no seu pé, Carlos Alberto. Todo direito. Ele é Misericórdia! Carlos Alberto precisa visitar o Museu da Resistência em São Paulo. Aí ele vai entender melhor o que é ditadura. Então tem gente te elogiando, mas também te criticando, Carlos Alberto. Eu vou dizer outra coisa. Eu não estou defendendo o militarismo, pelo amor de Deus. Ela também, como jornalista, eu tenho uma grande admiração por ela. Ela é respeitosamente jornalista, formada. Não podia se embasar pelos seus depoimentos para falar sobre a minha postura. Ela está se baseando em você, não em mim. Eu? Lógico, você que está fazendo acusações. Eu trouxe uma informação sobre minha pessoa é que uma levaram ela a levar essa conclusão. É uma informação agora, uma informação pública, mas é uma informação de quem convive com o Carlos Alberto. E eu quero repetir que não há nenhum problema. Gente do céu, não há problema em pensar diferente. É isso que nós temos de aprender, a conviver com as diferenças respeitosamente. Nós podemos pensar de um jeito e o vizinho pode pensar do outro jeito. Até porque toda essa tensão, e aí o Carlos Alberto vai concordar comigo, toda essa tensão, todo esse estresse é em função de uma eleição presidencial que já está praticamente definida. Um candidato que teve 50 milhões de votos no primeiro turno e que terá mais no segundo turno. Essa tensão, Caio, surge a partir do momento que você faz depoimentos e que não coadunam com a minha opinião. Só isso. Então eu estou falando não da nossa tensão aqui, eu estou falando da tensão no Brasil inteiro. A tensão no Brasil inteiro. Tensão no Brasil inteiro por uma questão que já está praticamente resolvida. E por que eu estou dizendo isso? Resolvida, Caio. Está praticamente resolvida. O senhor quer apostar que o Bolsonaro será presidente do Brasil? Eu não vou apostar nada. Não, eu aposto com o senhor e com quem quiser que o Bolsonaro ganhará a eleição, porque é matemático. É matemático. A diferença de 20 milhões de votos do primeiro para o segundo turno, dificilmente o PT tirará. Pelo contrário, a diferença deve ser maior ainda. Enganam-se todos aqueles que contam com o ovo antes da galinha botada. Eu não estou contando com ovo nenhum, eu estou fazendo uma projeção em cima dos números. Aliás, alguém que tem 58% na pesquisa contra 42% em 15 dias, a não ser que aconteça algo absolutamente extraordinário, estará eleito. Aliás, para falar do óbvio, eu falei aqui domingo na cobertura. Eu falei, Miguel ia ter 63.500 votos em Limeira. O Carlinhos fez a conta certinho, isso é verdade. Ele fez uma projeção lá. Isso ia falar o óbvio. Aliás, o Carlinhos, tinha uma planilha aberta lá na redação, era sua? Desculpa, mas eu até fiz uma ironia Tinha uma planilha, viu, Caio, de votos ali, uma coisa bem de engenheiro mesmo. Não era tão óbvio assim. Aliás, nenhuma eleição é óbvia. Tem mudanças de um dia para o outro, só a gente vê aí o resultado das pesquisas, o resultado das urnas. E no caso de uma eleição proporcional, muda muito a variação de comportamento de uma urna para outra. Às vezes você está numa região da mesma cidade, mesmo bairro, de uma escola para outra, um comportamento é um, outro comportamento é outro. Às vezes não dá certo. Essa análise foi feita por mim também, agora, porque tinha urnas diferentes também.
projeção do Carlinhos foi a mais perfeita que eu já vi até hoje. Bateu Não. com 1 Foi precisa, milímetro. né, Bruno? Não, e eu Dentro fui da muito- margem de erro. E eu fui muito claro que era apenas uma projeção que eu fiz a partir de dados estatísticos. Quando eu fiz faculdade, eu fiz um ano de estatística na escola. Alguma coisinha, não que eu sou um conhecedor do assunto, mas alguma coisinha a gente aprende, né? Eu fiz 2 anos porque eu peguei um ADP, mas a sua projeção bateu perfeita. Bom, o Rosemiro está perguntando, está dizendo, na verdade, sei não, o Romário estava eleito no Rio e veja no que deu. Não, Rosemiro, Suplicy em São o Paulo Romário também. não estava eleito no Rio. O Romário possivelmente fosse pelas pesquisas para o segundo turno, até que... Um candidato do PSC que estava em terceiro lugar acabou sendo mais votado, E né, que foi Caio? abraçado por quem? Jair Bolsonaro. Pela família Bolsonaro. Por que o Witzel foi para o segundo turno com aquela votação? Porque foi abraçado pela família Bolsonaro. O Alexandre está dizendo, a não ser que as urnas cheguem com votos registrados para o PT, como foi na reeleição da Dilma. Alexandre, não vai acontecer porque não tem fraude eleitoral. Com esses números que o Bolsonaro apresentou, não dá para imaginar que tenha havido fraude eleitoral. Ele teve 50 milhões de votos, o filho dele 2 milhões. A Janaína Pascoal, com quem nós vamos conversar daqui a pouco, 2 milhões. Você Ele conversou elegeu com a segunda, a Joyce Hasselman, mais de 1 milhão. Ela denunciou, inclusive, antecipadamente, na semana passada, uma possibilidade, né, que haveria uma possibilidade de ter fraude, sim, e segundo ela, inclusive, possivelmente a própria Justiça Eleitoral se cuidou melhor para que não houvesse realmente nenhum tipo de fraude. Porque eu devo dizer uma coisa, né? Eu, particularmente, por fé pública, não acredito que haja fraude nas urnas eletrônicas. Eu não acredito que haja. Mas, como a gente tem no Brasil centenas de hackers, eu realmente, às vezes, fico meio com o pé atrás. Não por culpa da Justiça Eleitoral. Vou As repetir pra urnas não você. são ligadas em rede, Carlos Alberto. Não tem problema, Então tem Caio. que fraudar, o hacker tem que fraudar um por um. Mas na frente de uma urna pode ter uma pessoa mal intencionada, pode, enfim, eu não sei, realmente essa história, eu sou muito cru quando o assunto é tecnologia de informação. Então eu realmente fico meio com o pé atrás. Vou repetir aqui, por ação da justiça, jamais eu acharia que haveria má fé no sentido de fraudar a urna. Mas tudo em informática está sujeito a uma alteração. Eu não acredito em fraude na urna eletrônica e vou mais além. É mais fácil fraudar o voto de papel do que na urna eletrônica. De todo modo, as pessoas vão continuar com esse discurso com pouca base, né? Com pouco fomento, né? As pessoas e o Cabo Daciolo, né, Caio? E o Cabo Daciolo. O que é o Cabo Daciolo? O Cabo Daciolo O acha vídeo dele. que houve fraude, que ele ganhou a eleição. Ele É ganhou isso? a eleição exata. É isso? Ô, Caio, e depois assim, né? Essa coisa, o voto é fraudado. Então tá, deixa essa eleição transcorrer, isso que seja discutido, porque não adianta, não vai mudar o sistema. No segundo turno, o TSE não vai baixar um decreto, nem pode fazer isso, mudando o sistema brasileiro. Então, assim, é o que existe no Brasil. Cabo Daciolo ganhou do Bolsonaro, é isso? Pois é. A urna foi fraudada e o Cabo Daciolo, na verdade, quem ganhou foi o Daciolo, não foi o Bolsonaro. Ele afirmou também que as pesquisas meu eram Deus. mentirosas, né, Caio? Ele afirmou que, por exemplo, ele poderia liderar as pesquisas, mas como apontava-se uma liderança de Jair Bolsonaro, os eleitores dele fizeram um voto útil no Bolsonaro e deixaram de votar no Daciolo por conta da pesquisa. Então o eleitor é uma besta quadrada, né? Não importa a opinião do eleitor, né? O eleitor é 100% manipulado. Aliás, Caio, o vídeo, para quem quiser acompanhar, está na nossa página. Está. Nós temos o vídeo aí, tá fácil ou não? Ele é um vídeo longo, Caio. Então, vai na página da Educadora no Facebook e confere o vídeo do Daciolo falando de fraude nas urnas e a fraude nas urnas que impossibilitou a vitória do Daciolo, porque ele disse num debate que com a ajuda de Deus ele venceria com 51% no primeiro turno. Glória a Deus! Glória a Deus. Gente do céu! Gente do céu! 1h25, o programa de hoje vai conversar com a deputada Janaína Pascoal, na parte final do programa, a deputada que recebeu mais de 2 milhões de votos, uma votação histórica. Nós falamos ontem com Joyce Hasselman e hoje falaremos com a deputada estadual eleita com a maior votação da história, Janaína Pascoal. 1h25, intervalo comercial. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Muito
Aumenta o som aí, porque sua casa tá em festa. É aniversário da Casas Bahia. Todo dia, muito preço baixo e muitos descontos. Aproveite para comprar. Festou! Só no aniversário, o J4 32 GB sai apenas R$ 59,90 mensais em 14 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia. É aniversário da Casas Bahia. Aproveite na loja, no site e no aplicativo. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Educadora. Quinta Barato Savenhago. Quinta é dia de carne e companhia no Savenhago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta Barato Savenhago. Confira! Contra filé friboi, peça inteira a vácuo, R$ 18,90 ao quilo. Pagando com cartão Savenhago, R$ 17,95. Costela suína congelada, R$ 11,90 ao quilo. Ponta de peito sem osso, R$ 14,85 o quilo. Parcelem até 3 vezes no cartão Savenhago. Quinta Barato Savenhago. Quinta é o dia. Aproveite! Sensacional, imperdível! 10ª Festa do Milho de Limeira, a festa da família. De 11 a 14 de outubro no Parque Cidade, ao lado da Hípica. Shows com Eduardo e Rafael, Parada Sertaneja, Escola Sonho Musical, Lorraine Ribeiro, Vila Jazz e Banda Mona Lisa. Dias 12 e 14 a partir das 11 da manhã. Os melhores petiscos e derivados de milho que você pode imaginar. Dia 12 a partir das 9 da manhã, Santa Missa, com a participação de todos os romeiros e romeiras. Realização Cara, Casa de Apoio Romeiros de Nossa Senhora Aparecida. Apoio Prefeitura Municipal de Limeira. Educadora. Agora você vai colocar o inglês Fluente Uptime na sua lista de metas para os próximos meses. Isso mesmo! A Uptime Comunicação em Inglês traz todas as facilidades para que você se torne fluente de forma fácil, rápida e definitiva. Na Uptime você tem o início do curso em qualquer dia do ano, aplicativos para estudos e muito mais. Abra um mundo de possibilidades com a Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. 3792-1300. 3792-1300. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. A Semana Unimediana está chegando, trazendo gratuitamente muita informação, cultura e entretenimento para você. De 20 a 26 de outubro, uma semana cheia de atividades. Venha participar. Consulte a programação completa e locais para troca de ingresso em www.unimedlimeira.com.br. Semana Unimediana, de 20 a 26 de outubro. Unimed Limeira, cuidar de você. Esse é o plano. Educadora. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora, 0800 177 227. Aumenta o som aí, porque sua casa tá em festa. É aniversário da Casas Bahia. Todo dia, muito preço baixo e muitos descontos. Aproveite para comprar. Festou! Só no aniversário, notebook positivo Intel Quad-Core sai R$ 79,90 mensais em 14 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia. É aniversário da Casas Bahia. Aproveite na loja, no site e no aplicativo.
Que Rádio Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Estamos de volta, 1h31 na Educadora. Este é o Educadora Meio-Dia, um oferecimento do Café Kill, o melhor café do Brasil, da Alecardo, 3404-9393, da Aguinaldo Eletrônica, do despachante Novo Mundo. Ônibus enrosca na ponte hoje de manhã, é isso mesmo? Pois é, Caio, foi um flagrante feito pelo João Vitor Fedato hoje no início da manhã. Um ônibus intermunicipal, nós temos as imagens, estão também no Facebook da Educadora. Foi tentar passar pela Ponte Preta, estava na Marginal Oeste, queria acessar a Avenida Campinas, acabou enroscando ali na ponte, tentou passar, fez várias tentativas que foram flagradas aí pelo João Vitor Fedato, não conseguiu, mas conseguiu sair do local, não precisou ser retirado, não precisou acionar o Departamento de Trânsito, conseguiu ali dar ré no ônibus e acessar a Marginal Oeste novamente, sentido a Avenida Costa e Silva, mas antes disso, empacou o trânsito ali naquela região. Foi um problema de cálculo, Enroscou. Um erro de cálculo. Um erro de cálculo. A gente mostrou recentemente naquela outra ponte perto da Citropectina, né, Caio? Não foi um caminhão que... Lá, de fato, o veículo precisou ser retirado. Ali era um caminhão baú, era um né? pequeno caminhão que ficou sem o baú. Ficou sem o baú, é verdade. Bom, eu subindo sentido, eu vou dizer Avenida Rio Claro, o Carlos Alberto vai me corrigir, Maria... Tereza de Barros Camargo. Subindo a rua Doutor Trajano, ali perto da antiga Academia Espaço Olímpico, tem uma marmoraria, se eu não estiver enganado. Acho que sim. E um caminhão manobrava. E eu fiquei no congestionamento quase que meia hora. E o caminhão ia para frente, voltava. Ia para frente de novo, voltava. Fazia o que fez esse ônibus. Manobrava, tentava manobrar para entrar de ré na marmoraria. E eu, claro, nada satisfeito naquela fila, naquele congestionamento, até que o caminhão conseguiu entrar. E eu passei na frente da marmoraria, segui sentido Igreja do Bom Jesus e Avenida Maria Tereza Silveira de Barros Camargo. Olha, o motorista atrapalhou, o motorista do caminhão, o caminhoneiro atrapalhou o trânsito. Mas foi de uma habilidade, meu amigo, porque... só cabia, de fato, o caminhão. Que baliza essa, né, que ele fez, né? Talvez 2 dedos de um lado, 2 dedos do outro. Atrapalhou o trânsito. Aí as imagens do caminhão que perdeu a carroceria. Ô, Caio, me lembrei de... são fatos do cotidiano que nós relatamos aqui. Né? Me lembrei de outro caso, né, Tayla, também, Caio, quando teve um caminhão que derrubou a praça de pedágio ali acho que foi na Bandeirantes recentemente também. Próximo já à capital, não é? Não foi? Quilômetro 38. Foi a mesma coisa, era um caminhão mais alto, né, enfim... Passou no pedaço, passou ali sem parar e acabou derrubando tudo. Né? Se você fazer um passeio pela Marginal Na verdade, Tietê, o caminhão nem era mais alto. O caminhão estava com a carroceria... verdade. E tinha um guincho em cima. Um guincho... É verdade, Caio. O motorista inadvertidamente acionou. Se você fizer um passeio pelas marginais Pinheiros e Tietê de São Paulo, você vai ver quantas pontes estão praticamente assim com a testeira delas todas de tanto choque de caminhão na cabeceira das pontes. Impressionante. 1h34, daqui a pouco, Nani Camargo, o programa vai conversar com a deputada Janaína Pascoal e nós separamos alguns vídeos da deputada que recebeu aqui em Limeira 16 mil votos. Vamos acompanhar um dos vídeos da Janaína Pascoal, que daqui a pouco fala ao programa, para que a gente contextualize sobre a entrevistada de hoje. Eu estou aqui porque eu sou brasileira. Esse é meu partido. Eu nunca votei no PT. Mas quando a presidente Dilma deu a entrevista para o Fantástico, dizendo que ela sonhava ser bailarina, eu chorei. Porque eu falei assim, meu Deus, será que essa mulher vai me surpreender? É uma mulher firme. É uma mulher firme, de alma sensível. Eu criei uma expectativa enorme.
Quando houve as manifestações de 2013, eu escrevi uma carta que eu queria que chegasse até ela, mas eu não tinha ninguém que encaminhasse. Porque eu queria dizer a ela, não ouça mais os marqueteiros, presidente. Vossa Excelência não é um produto. Vossa Excelência é um ser humano. A bailarina se perdeu. A bailarina se perdeu e não me deixou alternativa. Na condição de brasileira, na condição de advogada, na condição de professora de direito penal, na condição de amante, apaixonada pela Constituição Federal, eu não tinha alternativa. Depois do meu discurso no Lago São Francisco, eu tenho recebido telefonemas de jornalistas até do exterior, perguntando se eu sou pastora ou se eu sou mãe de santo. E eu respondo a eles, eu não tenho a iluminação necessária, nem para ser pastora, nem para ser mãe de santo. E compreendo que num Estado laico, se eu fosse pastora ou se eu fosse mãe de santo, o meu trabalho jurídico não seria menor. Porque Estado laico não é Estado ateu. Estado laico é o Estado que faz com que todas as religiões, né, convivam bem. Então, eu, se fosse pastora, ou mãe de santo, ou professora de catecismo, teria honra em confirmar. Mas eu não sou. Eu sou apenas uma professora de direito e numa república. Esse é o livro sagrado. Esse é o livro sagrado que permite que todos os outros livros sagrados sejam respeitados e convivam bem. O que eu quero, excelências, é que as criancinhas, os brasileirinhos que estão me ouvindo, que eles acreditem que vale a pena lutar por esse livro sagrado que o PT não assinou. Bom, é trecho de um vídeo de uma manifestação da agora deputada estadual Janaína Pascoal, e não é simplesmente uma deputada estadual, é a que recebeu a maior votação da história, mais de 2 milhões de votos. É um vídeo da TV Senado que nós acabamos de reproduzir, porque foi ela uma das figuras, se não a mais notória, a mais importante do processo de impeachment da presidente Dilma, ao lado do jurista Miguel Reale, do Dr. Hélio Bicudo. Foram figuras absolutamente proeminentes nesse processo de impeachment de uma presidente da República, o segundo processo de impeachment de um presidente da República em pouco mais de 20 anos. Ela já está na linha para falar conosco, Nani? Sim, Caio, já está na linha, então, a advogada e deputada estadual do PSL, que é o mesmo partido do presidenciável Jair Bolsonaro, Janaína Pascoal. Só para a gente trazer os números, então, ela foi eleita com 2 milhões, mais de 2 milhões de votos, e só em Limeira, Caio, 16.227 votos. Quer dizer, uma votação impressionante de limeirenses, né, que deram esse grande empurrão para que a Janaína chegue chegando na Assembleia Legislativa de São Paulo. Janaína, muito obrigada, né, por sua atenção, por atender a educadora, e já vou emendar a primeira pergunta, que foi a mesma que o Caio fez ontem a Joyce Hasselman. Ontem nós também entrevistamos a Joyce, né? As duas mulheres aí com esse expoente maior nesta última eleição. Como é que é chegar, então, à Assembleia Legislativa de São Paulo com essa bagagem, com mais de 2 milhões de votos nas costas? É responsabilidade pra caramba, né, deputada? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, cumprimentá-los, cumprimentar Limeira, agradecer a confiança desses milhares de votos aí de Limeira e reiterar o compromisso de trabalhar assim, firmemente pelo bem comum, né, colocando o interesse da população acima de tudo e qualquer coisa, né? Então, realmente... eu não falaria que é um peso, mas eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Uma responsabilidade, a bem da verdade, que eu sempre senti. Porque desde criança que eu tenho uma paixão pelo país, assim,
um desejo de ver esse país brilhar, entendeu? Então eu já me sentia responsável, mesmo sem cargo, né? Tanto é que tomei a iniciativa de pedir o afastamento da presidente e não tinha nenhuma obrigação de fazer isso, a não ser o sentimento mesmo de que, por ter visto as coisas e ter o conhecimento técnico, seria um dever moral, né? Mas que eu impus. Então agora com esses votos eu vejo mais como um fortalecimento da minha legitimidade para brigar pelo povo, né? Porque eu ouvi muito durante o processo de impeachment e outras causas que eu abracei na vida, assim, mas quem é você? Quem te contratou? Quem te chamou, né? Por que você está fazendo isso? Qual é o seu interesse? E era muito difícil eu ter que ficar me explicando o tempo inteiro. Não, é porque eu sou uma patriota, entendeu? Porque eu tenho amor à nação, porque eu tenho desejo de fazer o bem, e ninguém acreditava. Então, assim, eu acho que na medida em que eu fui eleita, né, com esse tanto de votos, eu não vou ter mais que explicar por que eu estou defendendo causas, entendeu? Acho que ganho uma legitimidade que vai me ajudar muito e, por consequência, vai ajudar o país. Eu tenho convicção disso. Deputada, nós acabamos de reproduzir um discurso, trecho de um discurso da senhora em Brasília, em que a senhora estava evidentemente emocionada, mas tensa. Eu não estou lhe vendo agora, mas sinto pela sua voz que parece que agora a senhora está bem, mais aliviada até, naturalmente, não é? Depois daquele processo tenso do impeachment da presidente Dilma e depois dessa sua vitória esmagadora. Eu gostaria que, por favor, a senhora falasse um pouco daquele momento, porque certamente agora é um momento de celebração, né? Mas naquele momento a senhora deve ter... Quando eu via a senhora na televisão, ou ouvia suas entrevistas no rádio, eu imaginava o quão destemida a senhora foi, porque deve ter sofrido toda a sorte de pressões e de ameaças, inclusive, para um resultado muito feliz, não é? De mais de 2 milhões de votos. Não, assim, as ameaças, as pressões foram piores do que se pode imaginar, mas eu prefiro sempre focar no positivo, né? Esse dia aí, se eu não estou equivocada, foi justamente durante a audiência em que eu fui inquirida no Senado por 9 horas seguidas, né? Eu não estou com o vestido verde nesse vídeo? Tenho certeza que quase certeza. Sim, é esse dia mesmo. É esse mesmo. Isso. Eu fiquei 9 horas nesse depoimento lá no Senado e quando me convidaram, tinham dito que eu ia passar por uma audiência de 40 minutos. Então, assim, eu estava com uma crise de alergia terrível. E eu sofri ataques por 9 horas, acusações de todo tipo, indagações absolutamente sem fundamento. Então, assim, estava muito tenso mesmo, porque eu fiz a petição inicial com aquela convicção de que eu estava apresentando provas, de que eu estava lastreada na Constituição, na lei, e que qualquer pessoa, né, minimamente razoável que lesse, iria concordar comigo, entendeu? Então, na minha inocência, eu achei que eu ia chegar lá, explicar, e todo mundo ia falar, nossa, poxa, é verdade, né? Porque é verdade, era verdade e é verdade. Só que não, né? Então, assim, eu tinha que me defender pessoalmente dos ataques, defender a denúncia, explicar os fatos, explicar a parte jurídica e provocações que muitas vezes não são filmadas, né? Não são captadas, assim, pelas câmeras. Então, assim, era mesmo tenso porque eu sabia que daquele processo dependia o país, entendeu? Toda audiência na vida de um advogado, ela é um pouco tensa, porque a gente está ali por algo que não é nosso, né? É o direito de um cliente. Naquele momento, meu cliente era o Brasil. Então, assim, era mesmo muito tenso e como foi mais agressivo do que eu estava preparada, do ponto de vista, assim, emocional, não sabia que ia ser daquele jeito, né? Então, você acaba também ficando reativa. Tanto é assim que durante a campanha eu visitei muitas cidades e infelizmente não consegui passar por Limeira, que eu conheço bem, mas durante a campanha não consegui, então eu vou, já fica aqui a promessa feita publicamente. As pessoas vinham me abraçar, me agradecer pelo trabalho no processo, tudo, mas elas diziam, nossa, eu imaginava você uma mulher tão brava, uma mulher tão briguenta, e você não é nada disso. E eu expliquei para as pessoas, eu falei, gente, vocês não tinham ideia do que era aquilo.
Então, assim, não é que a gente é briguento, nem é bravo, é que tem hora que se você não se impuser e às vezes até não gritar, você não consegue ser ouvido, entendeu? Foi um pouco isso, né? Mas, assim, essa minha paixão pela Constituição Federal, ela é algo que está muito internalizado mesmo, pelos meus estudos, né, desde o início do meu curso de Direito, pelas minhas aulas na condição de professora, e eu reitero aí tudo o que eu falei. Deputada, por que a senhora não aceitou ser a vice do presidente Jair Bolsonaro? Veja, eu acho que houve ali um conjunto de fatores, né? Nós conversamos muito, foi um período assim muito profícuo, eu tive uma impressão muito positiva dele como ser humano, como alguém que deseja o bem do país, né? Mas houve, a primeira situação é uma questão que eu naquele momento e ainda hoje não tenho assim condições de mudar com família para Brasília, né? Então nós chegamos a avaliar, eu falei para ele de trabalhar mais em São Paulo e quando ele viajasse, meio que fazer vamos dizer assim, quase que uma sede, né, do governo, da presidência aqui em São Paulo, uma filial, vamos dizer assim. Tem o gabinete aqui, eu falei, eu poderia despachar de São Paulo, ir toda semana para Brasília, quando o senhor está fora, viajar. Mas eu acho que essas minhas propostas alternativas, né, a uma mudança total, com família, com tudo, elas não foram assim tão bem vistas pela equipe, né? A equipe naquele momento queria algo diferente, e ele também estava sendo muito ameaçado, ele estava muito tenso com essas ameaças, ficou um pouco preocupado comigo, entendeu? Então, assim, nós conversamos muito, houve um amadurecimento, e eu acho, até a gente nós chegamos a conversar sobre outros perfis, né, para vice-presidência, e até pela dureza do embate aí, que mesmo eleito, eu espero que seja, ele vai ter que enfrentar, chegou-se à conclusão de que a figura do general Mourão talvez fosse mais adequada, entendeu? Até para blindá-lo, né? Ele não verbalizou isso, mas eu senti isso e eu mesma cheguei a dizer isso para ele, entendeu? Então foi uma conversa bem amadurecida. Muita gente acha, você foi egoísta. Não foi algo assim tão unilateral, foi uma conversa amadurecida, de parte a parte, né? E eu estou apoiando, assim, incondicionalmente essa candidatura, porque eu entendo verdadeiramente que a volta do PT, em parte, vai ser jogar um pouco no lixo todo o meu trabalho no processo de impeachment, né? Por isso é que eu decidi apoiá-lo já lá atrás, muito antes até dessas indicações de que ele estaria no segundo turno e de que seria o favorito, né? Primeiro, parabéns pela votação tão expressiva em todo o estado, principalmente aqui em Limeira também. Hoje Muito pela obrigada. manhã, por nada, hoje pela manhã a Jovem Pan divulgou uma informação de que a senhora pretende concorrer como comandante aí da Assembleia Legislativa de São Paulo, seria candidata à presidência da Alesp. Você confirma essa informação e por quê? Porque eu acho que é natural. Veja, a minha votação foi muito assim, com isso eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, que meu voto dentro da Assembleia terá mais peso do que os demais futuros colegas, não é nada disso, né? Mas me parece que quando um parlamentar tem uma votação tão expressiva como essa, né, que é a maior votação da história do país, que de certa forma o eleitor já está sinalizando, né, que uma confiança, o desejo de uma liderança, entendeu? O desejo de ser representado por essa pessoa. Então eu entendo que é um dever meu me candidatar à presidência da Alesp, né? Eu sei que dependo de ser eleita pelos pares, né? Pelos futuros pares. Agora, também pode ser que eles compreendam essa mensagem das urnas como eu estou compreendendo, entendeu? Então eu vou me candidatar sim, não significa que serei, né? Mas vou me candidatar sim. Nós estamos conversando com a deputada Janaína Pascoal, a deputada mais votada da história de um país continente como o Brasil, com mais de 2 milhões de votos, algo, repito, extraordinário. Mais de 2 milhões de votos é algo a ser registrado historicamente. Quando é que a política chegou na vida da senhora e como é que se deu a aproximação da senhora com o candidato Jair Bolsonaro? Bom, a política nasceu comigo.
Desde pequenininha, ninguém entende, porque não tem político na minha família, mas desde pequenininha eu acompanho política, eu discuto. Meu pai sempre gostou muito de ler jornal, né, assistir jornal, então também discutia muito em casa, mas essa paixão por acompanhar o dia a dia do país, as questões do país, ela está em mim desde pequena, né? Então, assim, não é de agora. Sempre fui muito participativa, né, vamos supor, um mutirão na escola, uma campanha para prevenção de dengue. Eu participei de tudo que você possa imaginar. Desde pequena eu participava, eu organizava. Então eu nunca fui uma pessoa que vivia a minha vida sem me importar com o todo, né? Sempre coloquei o todo na frente até dos meus... Na frente mesmo dos meus interesses pessoais. E então a política, que eu chamo a política do P maiúsculo, né, sempre fiz. Eu sempre fui extremamente refratária à política partidária. Não gosto nem do nome partido, né, porque o partido tem a ver com parte, e a gente quer trabalhar para o todo, né. Então, nunca imaginei que eu me filiaria a um partido, não estava nos meus planos. Mas as pessoas começaram a dizer que tinha um prazo limite, que era 7 de abril, que eu deveria me habilitar. E aí, um mês antes desse prazo limite, eu recebi tantos convites para eu me filiar em todos os partidos que vocês possam imaginar. Todos, sem exceção. E as pessoas diziam assim: Janaína, você não é obrigada a ficar afiliada. Filie-se, habilite-se. Se você decidir não se candidatar a nada, você se desfilia, né? E que essa coisa do prazo, ela é meio que uma espada na cabeça da gente, sabe? Daí eu falei, bom, então vou ter que escolher um aí para poder ter essa possibilidade. Eu falei, se eu não me filio e depois a situação política do país se mostra tal que talvez seria necessário eu estar presente, como é que fica, né? Aí eu conversei com vários partidos, eu não queria nenhum que tivesse uma perspectiva socialista, não pelas políticas sociais, mas pelo totalitarismo que é inerente ao comunismo. Então eu li as cartas, né, os estatutos de todos os partidos que me convidaram, eu fui fazendo assim uma triagem. Uma vez triados com essa história do socialismo, do comunismo, a questão do aborto também, que para mim é algo muito importante, né? Eu quis saber se as lideranças eram favoráveis à legalização do aborto e se eu poderia defender, né, que não deve haver essa legalização. Então, a questão das drogas, que eu sou contra legalizar a venda de droga. Então, eu fui fazendo essa triagem, primeiro, do seu ponto de vista, vamos dizer assim, ideológico. Dos poucos que sobraram, aí eu fui verificar os que não estavam envolvidos em escândalo de corrupção, né? Aí ficaram, acho que alguns poucos, e desses que ficaram, eu fiquei pensando assim, eu falei, meu Deus do céu, a gente tem que unir força, né? Porque o PT é uma força, por mais que tenha sido enfraquecido, e eu vejo esse enfraquecimento com bons olhos, é uma força. Então nós precisamos unir força com alguém para a gente poder enfrentar. E aí eu gosto muito de conversar com as pessoas, não só ler as matérias de jornal, ouvir. E eu identifiquei bem antes, lá atrás, que o Bolsonaro tinha e tem uma liderança. Eu falei, olha, eu preciso ajudar esse homem. Entendeu? Não adianta eu me unir a outro que é contra o PT também, mas que não tem chance, por melhor que esse outro seja. Eu vou me unir a quem tem mais força para combater, entendeu? E aí me filiei ao PSL sem perspectiva de candidatura, né? Foi quando o Major Olímpio veio ao meu escritório e me convidar para sair ao governo do Estado. Foi nesse momento que começaram, vamos dizer assim, os convites, as sondagens, as tratativas, né? E a coisa foi amadurecendo. Eu, até o penúltimo dia, na verdade, o penúltimo dia, bem da verdade, o último dia para a candidatura, eu ainda estava em dúvida. Cheguei a falar para o Major, falar para o Bolsonaro que eu não seria candidata a nada, mas aí eu percebi que eu ia ficando muito asfixiada nos meus ambientes, né, principalmente na universidade pública, onde, assim, o desejo da minha saída era cada vez mais claro, né, por parte do meu chefe, dos meus colegas, uma falta de apoio muito grande. Então eu falei, gente, eu vou ficar asfixiada, né? Não vou poder mais falar, não vou ter mais ambiente.
Então eu enxerguei assim meio como um sinal de Deus mesmo, de que eu deveria buscar outros ambientes, entendeu? Para defender o que eu acredito. Foi mais ou menos isso. Deputada, para encerrar, nosso tempo infelizmente é curto, eu aproveito... E eu falo demais. Não, a senhora fala o que nós todos esperamos ouvir. É sempre oportuno ouvi-la e nós aqui da Educadora, que somos possivelmente o primeiro veículo do interior de São Paulo a ouvi-la, estamos mais do que tudo muito felizes e orgulhosos. A honra é minha, a honra é querendo que a senhora de fato venha a Limeira e que, se possível, nos visite aqui no estúdio para que nós, com mais tempo, possamos conversar. Ótimo. Me permita 2 últimas perguntas muito breves. A senhora é uma guardiã da Constituição, agora mais ainda na condição de deputada. Existe alguma possibilidade de um autogolpe em função de Jair Bolsonaro ser militar e também do general Mourão vir do Exército? Essa é a primeira colocação. E a segunda colocação é a seguinte: por que o Brasil endireitou, deputada? Tá, então vamos lá. Primeiro ponto, né? Eu realmente não vejo esse risco, não vejo. Não vejo nenhum desejo das Forças Armadas de desrespeitarem a Constituição Federal. Não vejo desejo nessa linha do Supremo, do Congresso. As conversas que eu mantive com o Bolsonaro foram todas no sentido de respeitar o Congresso, respeitar a Constituição Federal. Quando ele tinha dado aquela ideia de colocar 10 ministros no Supremo, eu tomei a liberdade, falei, olha, o senhor não pode fazer isso aí está errado, a Constituição não permite. Ele imediatamente retirou e falou para mim com todas as letras, não, Janaína, se está errado, não vamos fazer, né? Então eu não vejo, assim, de verdade esse risco de acontecer uma coisa nessa linha, tá? Eu acho que a gente corre muito mais riscos se o PT entrar. Porque o PT insiste que a Venezuela é uma democracia, né, onde está todo mundo vendo que aquilo ali é uma tirania, as pessoas sendo estupradas, presas pelas suas convicções. Então, assim, o PT que loteou, né, o governo. Então, assim, eu acho que a democracia corre risco se o PT voltar. Né? Para mim, isso é muito claro. Com relação... Qual foi a segunda pergunta mesmo, que eu agora esqueci? O que é que o Brasil endireitou? Então, mas a palavra endireitar não é boa? Não, eu acho que é. Endireitar significa tomar rumo, né? Sim, sem dúvida. Não tem nada de pejorativo na expressão. O endireitar aí, como tomar rumo, entendeu? Nós estamos tentando resgatar a legalidade. Mais do que uma questão ideológica de esquerda e direita, nós estamos fazendo um resgate de legalidade, né? De busca do que é correto, de implementar a máxima de que quem tem poder não pode tudo, de que a lei vale para todos. Então eu acho que a gente está fazendo algo muito, mas muito maior do que debater esquerda-direita. É uma questão de cidadania mesmo. Eu vejo dessa forma, eu vejo um endireitar muito menos como um rumo à direita, mas um endireitar no sentido de fazer as coisas corretamente. Pelo menos eu interpreto assim. Deputada Janaína Pascoal, professora, advogada Janaína Pascoal, enquanto cidadãos, todos nós aqui da bancada, fazemos um agradecimento público à senhora pela sua coragem, por ter combatido como combateu a corrupção nesse país, por ter sido, no melhor sentido da expressão, a musa do impeachment, por ter muito obrigada, que lindos, obrigado. Nos defendendo a todos brasileiros. Numa escala muitíssimo menor, deputada, nós aqui em Limeira também lutamos contra a corrupção e passamos por um processo de cassação de um prefeito, a questão de 6 anos. E eu, algumas vezes, me coloquei na pele da senhora, repito, numa proporção muitíssimo menor, porque nós também fomos ameaçados, nós também fomos perseguidos. É duro combater a corrupção, principalmente como a senhora fez, sair ilesa, como a senhora saiu, certamente com alguns machucados, mas ilesa, e dar uma volta por cima com mais de 2 milhões de votos que denotam toda a aprovação popular que o seu trabalho rendeu, ainda que seus pares da academia tenham ficado, talvez, com o nariz virado para a senhora. Muito obrigado por nos atender, que agradeço, pela generosidade, Limeira, parabéns. Agradeço a todos vocês e a Deus também, acima de tudo, tá bom? E venha a Limeira, viu, deputada? Nós vamos recebê-la muito bem. Nesse estúdio, né, Caio? É isso aí. Obrigado, deputada. Boa tarde. Obrigado, tchau. 2 em ponto, minha gente.
exatamente isso que eu penso, né? Uma mulher extremamente corajosa que enfrentou tudo. Eu não vou dizer a todos, porque havia uma grande adesão popular também, mas há muita gente que saiu vitoriosa como não se podia imaginar, não é? Não só no processo de impeachment, que contou com a participação de outras pessoas ilustres, cito novamente o Dr. Hélio Bicudo e Dr. Miguel Reale, mas agora nas eleições com esse atropelo de mais de 2 milhões de votos. Exatamente, uma mulher preparada, né? Vem do Largo de São Francisco, é professora, tem um conhecimento jurídico muito amplo, muito bem preparada, muito bem articulada, muito inteligente. Eu acho que vai somar muito na Assembleia Legislativa. E o fato de ser mulher também. Tem muito pouca mulher na política. Mulher ocupando os espaços na política. Mesmo com o crescimento desse ano, ainda sobrou muito mais homens, né? A gente não vê tanto a Câmara dos Deputados quanto aqui a Assembleia Legislativa equilibrado. Esse equilíbrio entre homens e mulheres teve esse crescimento agora, com figuras como a Joyce, como a Janaína Pascoal, que com certeza farão um trabalho sério, né? É isso que a gente torce. A gente torce que continue fazendo um trabalho sério aqui na Assembleia de São Paulo, fiscalizando o governador, ajudando, principalmente nessa questão do combate à corrupção, e que a voz eu acho que a Assembleia agora, com a Janaína, com uma votação dessa, vai ficar muito mais conhecida, vai ficar próxima da população. Eu acho que dá até uma reavivada na Assembleia Legislativa de São Paulo. Isso é muito importante. Eu desejo um ótimo mandato a ela e que ela continue essa luta pelo Brasil. Carlos Alberto, tá vendo que dá se cercar de profissionais, de mulheres competentes, talentosas? A Educadora é o único veículo do interior do Brasil a conversar com as 2 maiores votações da história da nossa República. Joyce Hasselmann e Janaína Pascoal. Com 2 grandes jornalistas aqui que fizeram esse trabalho. Parabéns. Rendo minhas homenagens a Tayla e a Nani, porque ninguém faz sucesso sozinho e ninguém faz um trabalho sequer razoável, quanto mais da qualidade que nós fazemos, sem ter gente competente do nosso lado. Obrigado, meninas. Nani, pagarei um chopp pra você, porque é a única coisa que eu posso pagar. Tem que ter um almocinho também pagarei na sequência, um suco pra você. Pague um suco. E o Carlos Alberto também já tá devendo um almoço, ó. Isso também é muito que se fala nos bastidores, né, Caio? Mas aí no ar, né, não se cumpre, né? Mas a gente marca um dia, com certeza. Devo, não nego, pagarei quando vocês quiserem. Não, quando vocês quiserem, porque eu canso de convidar e vocês nunca aceitam um convite para almoçar comigo, então eu acabo não conseguindo pagar. Isso é verdade também, né, Tayla? É verdade. Vamos marcar a data então, Carlinhos. A gente que vai escolher, né, Nani? Dificilmente eu... E o lugar também, né? O lugar também vocês escolhem. Justíssimo. Fechou. Caio, só para terminar o que eu queria falar aqui, se Deus quiser, se Deus permitir, as mulheres vão dominar o mundo. E nós vamos ficar muito melhores. Elas já dominam. Muito obrigado, Carlos Alberto. Até semana que vem, Bruno. Até sábado com o seu programa. Tayla, Nani, até amanhã. Até amanhã não, amanhã é feriado. Até segunda-feira. Quero dizer que esse conteúdo estará à disposição de todos no Facebook da Educadora, no YouTube da Educadora e no portal da Educadora. Porque esse conteúdo tem que ser visto e revisto muitas vezes. Me desculpe, Edmundo Silva, pelo atraso, mas há uma justificativa mais que razoável. Nós acabamos de ouvir, Janaína Pascoal, a maior votação do Brasil. 2 mulheres vitoriosas, grandes vitoriosas da última eleição, somadas, passando de 3 milhões de votos no estado de São Paulo. E nós devemos elogiar, e elogiar em vida, e elogiar sempre. Mais uma vez eu rendo os meus agradecimentos e os meus elogios às minhas colegas Tayla Ramos e Nani Camargo, e agradeço mais uma vez a deputada Janaína Pascoal, que nos atendeu. A Educadora segue fazendo jornalismo sério, comprometido com o interesse público. Edmundo, vem aí. Nós voltamos na segunda. Um excelente feriado a todos. Se você é católico como eu, um excelente dia da padroeira Nossa Senhora Aparecida. Se você não é, um bom dia de descanso e, quem sabe, até de reflexão. Fiquem todos com Deus. Até segunda. Tchau, pessoal.